Boa noite, queridos amigos do Facebook, queridos companheiros e confrades do Centro Espírita Laços Eternos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Já se deu o horário, como foi combinado, às 20h30, que seria o horário, de palestras presenciais, quando há essa possibilidade. Vamos iniciar, então, a palestra de hoje, falando sobre os talentos e as minas. Como é de praxe, em todas as atividades religiosas no Espiritismo, nós temos o costume de iniciar e terminar com uma oração, para que a nossa mente se conecte com o sagrado dentro de nós e no todo universal. E eu convido a todos vocês para cerrarmos levemente os nossos olhos, para que de uma forma introspectiva a gente possa entrar na presença de Deus, nosso Pai. Entrar na presença de Deus, nosso Pai. Ter acesso a esse reino de Deus que está dentro de nós. Para que a nossa mente se adeque à espiritualidade maior. Para que a gente consiga sublimar os nossos pensamentos. Para nos conectarmos com o mais alto. Para rogarmos o auxílio, a proteção e o amparo. Querido Mestre Jesus, esta atividade de agora, como todas as outras nessa doutrina que é a terceira revelação de Deus, é sempre em seu nome, Senhor. Iniciamos sempre as nossas preces, evocando a sua divina presença, porque tu mesmo prometestes que quando dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, com sinceridade, com devotamento e com pureza de coração, tu ali estarias. E é em teu nome, Mestre amado, que nos reunimos mais uma vez, via internet, para celebrarmos o teu Evangelho, na certeza da tua presença e do teu auxílio. Rogamos as bênçãos de Deus, nosso Pai, e na certeza de que neste momento somos abençoados, pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal cristão, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, depois do seu desencarne, deixou algumas anotações que Amélie Boudet, a sua viúva, achando aquelas anotações, depois de 20 anos do seu desencarne, lançaram a público o livro Obras Póstumas. E nestas anotações deixadas por Allan Kardec, ele como ínclito professor, ínclito pedagogo, ele deixou uma história fazendo alusão à vida do espírito. A história tem como título A Estrada da Vida e podemos encontrá-la no seu conteúdo completo no livro Obras Póstumas. E Allan Kardec, então, narra a seguinte história. Um homem precisa seguir uma viagem. Ele precisa seguir aquela viagem. É uma estrada longa, que é interrompida de tempos em tempos por uma floresta densa, fechada e perigosa. A estrada só aparece quando a floresta acaba. A estrada termina quando começa uma nova floresta
e assim sucessivamente ao longo daquela estrada, diversas florestas. O homem precisa caminhar naquela estrada e ele precisa enfrentar a primeira floresta. Tem medo, mas ele precisa seguir em frente. É a lei. Então ele adentra na primeira floresta na intenção de vencê-la, de atravessá-la, e sofre muito. E se machuca bastante, e cheio de arranhões e ferimentos. Depois de muito sofrer, aquele homem consegue passar pela primeira floresta. E agora, olhando o céu limpo e brilhante, ele pode se recuperar dos ferimentos que a primeira floresta causou em todo o seu corpo. Enquanto ele se recupera, ele olha à frente a segunda floresta. Ele tem medo. Ele sofreu bastante na primeira floresta, mas ele precisa avançar. Ele precisa continuar sua trajetória. E depois de descansar e se recuperar um pouco, ele segue em frente e encara a segunda floresta. Ainda sofre muito, não tem muita experiência e é muito machucado, mas bem menos do que na primeira floresta. Porque na primeira floresta aquele homem adquiriu uma certa experiência que lhe vale na segunda floresta. E mesmo ainda se machucando, aquele homem consegue passar com dificuldade, mas um pouco melhor que na primeira floresta. Passa e mais uma vez ao ar livre, na estrada linda e sem empecilhos. Ele se recupera mais uma vez dos ferimentos que sofrera na segunda floresta. Mas ele precisa continuar. E ele encara agora a terceira floresta. E com as experiências adquiridas nas florestas anteriores, ele vai conseguindo com uma certa facilidade passar pelas armadilhas e pelos perigos que a terceira floresta apresenta, lhe oferece. Ele ainda sofre muito. E nesta floresta, na terceira, ele encontra um lenhador, um homem muito mais experiente que lhe ensina um caminho melhor, onde ele não se machucará tanto. Ele segue a orientação daquele homem, daquele lenhador, e ele consegue passar sem muita dificuldade pela terceira floresta. E assim sucessivamente ele vai vencendo floresta a floresta, com dificuldades, mas com uma certa facilidade com relação à floresta anterior. Conta Allan Kardec que este caminho, seguido de tantas florestas, termina no alto de uma grande montanha, onde ele passa e vence a última floresta. Ele agora está no topo de uma grande montanha. E ele olha para trás. E ele consegue vislumbrar todas as florestas pelas quais ele passou. E ele começa a pensar: meu Deus, parece fácil estando aqui agora, mas como eu sofri para chegar até aqui. Ele não tem rancor nem mágoas. É mais ou menos como um soldado que acabou de sofrer muito na guerra, mas a guerra acabou. Agora está num estado de paz, mesmo tendo lembranças terríveis da guerra. Ele não sente remorsos, mas se encontra feliz porque a guerra acabou. É a mesma coisa. Aquele homem do alto da montanha, ele não reclama, ele apenas vislumbra toda a floresta que ele caminhou e fica pensando como foi difícil. Quando de repente lhe batem no ombro, ele olha e é um senhor de barbas brancas, cabelos brancos também, um sábio, que lhe diz: filho, parabéns por ter vencido todas as florestas. Mas agora eu quero que você volte. Volte para ajudar seus irmãos de caminhada, os retardatários, os que estão atrás. Você, com a sua experiência, pode orientá-los, da mesma forma como aquele lenhador lhe orientou, lembra?
Então eu quero que você volte para orientar os transeuntes do caminho. Ah, eu vou, pai, com muito gosto. E aquele sábio ainda lhe diz, porque o descanso eterno aqui em cima iria te causar tédio e não seria de proveito nenhum para ti. Então volta, filho, para auxiliar teus irmãos de caminhada. Aquele homem lhe diz, pai, voltarei com muito gosto, mas quero que o senhor me esclareça duas dúvidas. E o pai lhe diz, pois não, filho, diga. No caminho para cá, em uma daquelas florestas, pai, alguém me disse que havia um abismo profundo, em cujo fundo desse abismo havia fogo incandescente, que todas as pessoas precisavam transpor aquele abismo. Mais de 1000 pessoas que tentavam transpor o abismo, pai. Somente uma conseguia passar. As outras caíam no fogo eterno para se queimar eternamente. Mas eu passei, pai, por todas as florestas e não encontrei nenhum abismo que me falaram. E aí o pai lhe diz assim, filho, é porque esse abismo não existe. É a alegoria daquelas pessoas que sofrem no intervalo entre cada floresta e que pensam que o sofrimento é eterno e que não vai ter fim. Então esse fogo eterno não existe, esse abismo não existe, por isso que você não encontrou, filho. Porque se eu tivesse criado tal abismo, seria uma armadilha que eu criaria para os meus filhos amados. Filho, esse abismo não existe. Qual é a segunda dúvida? E o homem lhe diz, pai, por que o senhor não criou um caminho reto, sem obstáculos e sem florestas? Seria mais fácil de chegar até aqui. E o pai lhe olha paternalmente e lhe diz, filho, e que méritos você teria? Agora você tem todos os méritos de ter chegado até aqui. E olhe, filho, observe como em cada travessia que as pessoas passam, as florestas ficam melhoradas. Eles conseguem melhorar o panorama de cada floresta e eles adquirem experiência. Então, que méritos você teria se não houvesse as florestas para te ensinar e para que você adquirisse experiências, né? E estivesse aqui agora por puro mérito? É mesmo, pai. Agora vai, filho, volta e ajuda os teus irmãos de caminhada. E aquele homem volta. Volta como aquele lenhador para ensinar caminhos mais fáceis, para ajudar os seus irmãos um pouco mais atrasados, porque ele já chegou no limite da caminhada, tem experiências, mas o trabalho não termina. A evolução é incessante e eterna, rumo a Deus, que é a própria eternidade. E é assim que Kardec faz uma alusão às vidas sucessivas, às reencarnações do espírito, onde ele adquire experiências que podemos chamar de dons ou de talentos, mas é uma conquista do próprio espírito, não é? Claro, com a ajuda de Deus, nosso Pai, com a ajuda da espiritualidade que sempre vem nos dar a mão e nos auxiliar na caminhada, a exemplo do lenhador e a exemplo daquele homem da história que volta para ajudar aos outros irmãos atrasados do caminho. E Deus, nosso Pai, representado por aquele homem, aquele sábio que espera o homem no alto da montanha. Deus nunca deixou a humanidade à mercê dela mesma. Deus nunca deixou a humanidade à mercê dela e sempre mandou avatares, mensageiros maravilhosos para nos ensinar o caminho, para nos ajudar a evitar tantos sofrimentos. Quantos mensageiros? Buda, Ifi, Zoroastros e tantos outros. Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes sábios da antiga Grécia, que sempre
nos ensinaram Moisés, Elias, Jeremias e todos os profetas da antiguidade, que sempre vieram para nos mostrar um caminho mais fácil, onde não nos onde não nos machuquemos tanto. Então Deus sempre mandou avatares e mensageiros para nos ajudar na caminhada. Porque a estrada é infinita rumo a Deus. A lei do progresso não para. E se chegássemos num céu da beatitude para ficarmos parados, olhando os anjinhos batendo asas, logo estaríamos com tédio, querendo voltar e querendo movimento. Por isso que não existe esse céu da beatitude que as pessoas falam tanto, que a teologia criou, né, para incentivar alguns, e o inferno amedrontador que a teologia criou para amedrontar os incautos. Não. Nós somos artífices da nossa própria vida e responsáveis diretos por tudo que nos acomete. Então veio Sócrates. Sócrates, um homem sábio, para nos ensinar a caminhar melhor, para olharmos para nós mesmos, nos autoconhecermos, para evitarmos tanto sofrimento e tantos equívocos. Mas junto com Sócrates, um espírito irmão, um espírito protetor que ele chamava de daimon, ou demônio, que é a mesma coisa de espírito. Na Bíblia Sagrada usa-se essa palavra para se referirem aos espíritos atrasados, mas demônio sempre foi espírito. Ele tinha um daimon, um demônio, um espírito protetor que o orientava, que o auxiliava na caminhada. Então, se Sócrates foi um dos avatares que ajudava os jovens a pensar, que ajudava a humanidade a se autoconhecer, tinha ele também um lenhador, daimon, que sempre orientava no bem, sempre lhe orientava no caminho mais fácil a seguir. Depois de quase 400 anos de Sócrates, veio Jesus, como os profetas da antiguidade haviam anunciado, que ele viria, que ele viria. O Verbo se faria carne para nos ajudar na caminhada. O Verbo se faria carne apenas para nos ensinar a amar. Pensa-se que a doutrina de Jesus é uma doutrina muito difícil. É uma doutrina impossível de ser praticada na sua totalidade. Pensa-se, mas a doutrina de Jesus é simples. Jesus não pediu que atravessássemos o Oceano Atlântico a nado, nem subíssemos o Everest numa escalada. Não, Jesus não nos pediu grandes sacrifícios. Ele só pediu para que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Ele só pediu para amar. E é difícil amar, meus irmãos? Não, não é difícil amar. Mas por que temos tanta dificuldade? Porque temos dificuldade de fazer o simples. Deus está na simplicidade das coisas. Nós é que complicamos. Tudo é muito simples na caminhada divina, nos ensinamentos celestes, nos ensinamentos cristãos. Mas nós é que complicamos, querendo fazer do nosso jeito. Do nosso jeito nunca dá certo. A Bíblia inteira é para nos ensinar a fazermos a vontade de Deus, onde eu encontro ali várias passagens se referindo a fazermos a vontade de Deus e não a nossa. O próprio Pai Nosso é um exemplo disso. Mas a gente sempre faz a nossa. E dessa forma fica difícil de dar certo. Porque a caminhada espiritual não é difícil, não é complicada. Nós é que complicamos por causa de dois grandes flagelos que a humanidade tem, segundo os espíritos superiores, as entidades venerandas da codificação. Esses dois grandes flagelos chamam-se orgulho e egoísmo. Esses dois grandes flagelos, cabeças de legião, que parecem ter vidas próprias e não querem morrer. Esse é o grande debate da humanidade, de vencer o orgulho e o egoísmo que nos dominam.
Por isso que achamos tanta dificuldade de praticarmos os ensinamentos de Jesus, que é amar e perdoar, que é amar os nossos irmãos como ele nos amou. Encontramos dificuldade por causa do orgulho que sempre entra em cena. Encontramos dificuldade por causa do egoísmo, que nos faz pensar que somos o centro da criação, o centro do universo, a pessoa mais importante da vida. Jesus veio nos ensinar a sermos humildes. Mas como é difícil sermos humildes, se esse é o sentimento antagônico do orgulho, e o orgulho não deixa. Por isso que a reforma íntima é tão decantada dentro do Espiritismo, para que a gente se transforme, para que a gente mude. E cada existência é exatamente para este propósito. Esse é o objetivo da vida. É nos aproximarmos de Deus através da autoiluminação. Como diria Lao Tse, que foi um outro grande avatar que Deus mandou para nos orientar. Aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conserva a alegria é rico, aquele que se mantém no caminho tem vontade. Seja humilde e permanecerás íntegro. Curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te e permanecerás repleto. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe e por isso brilha. Ele não se faz notar e por isso é notado. E o sábio nunca está competindo com ninguém, não se elogia, por isso tem méritos. E por nunca estar competindo com ninguém, ninguém no mundo pode competir com ele. E praticamente esse é um resumo da doutrina de Jesus que viria depois, para nos ensinar a amar e a perdoar na pureza dos nossos corações. Mas para isso, nós precisamos voltar quantas vezes forem necessárias. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala nos dons espirituais. Nos dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, diz Paulo. Nós adquirimos vários dons, mas o Espírito sempre é o mesmo. Olha se ele não se refere às reencarnações. O Espírito sempre é o mesmo. E os vários dons vêm através das reencarnações sucessivas, méritos nossos, né? Méritos nossos. Em cada reencarnação desenvolvemos alguns talentos e alguns dons. E é para isso que nós vivemos, para desenvolvermos estas qualidades, essas aptidões espirituais. Meus amados, eu tenho sempre falado para que não leiamos a Bíblia ou os evangelhos de Jesus pela letra que mata, mas que procuremos ver o Espírito que vivifica, como o próprio Paulo sempre nos alertou. Porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. E Jesus é o nosso governador espiritual. Jesus sendo o governador espiritual da terra e não físico. O que ocorre de forma física na terra pertence às leis naturais do universo, de Deus. Mas Jesus representa o nosso governador espiritual. Então, todos os seus ensinamentos, tudo que Jesus nos legou, precisamos colocar sempre no âmbito, no campo espiritual, para entendermos. Senão, vamos cair sempre em erros, ficando com a letra que mata e deixando de lado o espírito que vivifica. Então, Jesus nos ensinou parábolas, parábolas que até hoje elas são interpretadas de formas diversas, mas aquele que olha para o Espírito que vivifica, esse não cai em erros. Em Mateus 25, Jesus fala-nos da parábola dos talentos, que é a mesma parábola que Lucas conta lá no capítulo 19, quando ele fala das minas. O que é talento? Talento era uma moeda da época que valia por 10 denários ou 2 quilos de ouro. Então Jesus usava palavras da época
né? Fatos ou coisas comuns do cotidiano daquele povo, para nos mostrar sempre um ensinamento espiritual. Sempre. Nunca um ensinamento material. Nunca. Mas ele usava de coisas materiais para nos reportar ao Espírito. Então dizia Jesus na parábola dos talentos, que é a mesma parábola das minas, não é? Mesma, com uma certa diferença de forma, mas de fundo é a mesma coisa, né? Um homem precisa viajar, um senhor precisa viajar e distribui alguns talentos para os seus servos. Para um, ele entrega 5 talentos. Para um outro, 2 talentos. E para um outro terceiro, 1 talento apenas. Agora notem, de acordo com a capacidade de cada um. É assim que está escrito. Porque senão o senhor que viaja, que representa Deus, e os servos são representados, somos nós representados pelos servos, Deus seria injusto de distribuir talentos de forma desproporcional. Não, mas ele distribui os talentos, está escrito de acordo com a capacidade de cada um. E essa capacidade nós adquirimos como? Senão nas vidas sucessivas, nas reencarnações sucessivas. Então os méritos são nossos. Então já nascemos com alguns talentos. Vamos inverter a parábola. Não é o Senhor que vai viajar e deixar os talentos. Somos nós que viemos do mundo espiritual, né, para a terra, já com alguns talentos de acordo com a capacidade de cada um. E qual é o objetivo da vida? Ensina-nos a parábola que aqueles talentos precisam ser multiplicados, que a gente precisa continuar crescendo. Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios que são os dons espirituais. Os dons, mas o Espírito é o mesmo sempre. Mas são distribuídos para o mesmo Espírito vários dons espirituais. Então, aquele que ganhou 5 talentos negocia, trabalha aqueles talentos e multiplica. O que ganha 2 também. Um dia o homem volta, o Senhor, e quer que eles lhes prestem contas dos talentos deixados. E o primeiro chega para ele e diz: Senhor, me deste 5 talentos e eu os multipliquei. Está aqui 10. E o que é que o Senhor diz? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra para o gozo do teu Senhor e sejas feliz. Aquele que recebeu 2 talentos se apresenta com 4 e fala: Senhor, tu me deixaste 2 talentos, mas eu multipliquei. Dobrei, está aqui 4 talentos. Ô servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor e sejas feliz, porque tu fostes fiel no pouco, serás fiel no muito também. E aquele que havia recebido 1 talento, enterrou o talento. E pega aquele talentinho que ele havia recebido do Senhor para devolvê-lo da forma como recebeu. Fala: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, que semeias aonde não plantastes e que ajuntas aonde não espalhastes. E eu tive medo. E eu enterrei o talento para não correr o risco de perdê-lo. Está aqui o talento que tu me destes. E o que é que o Senhor lhe diz? Ô servo mau, não fostes fiel no pouco, não serás fiel no muito. Pega esse talento e dá àquele que tem 5. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aquele que tem mais, lhe será acrescentado mais. Interessante, não? Interessante? Aquele enterrou o talento e não pensou na lei do progresso. Representa essas pessoas que vivem de forma contemplativa, vivendo por viver, sem se esforçar em nada. Agora, não pensemos que os talentos da parábola se referem a talentos do mundo físico, como, por exemplo, talento musical, né? Talento de artísticos, talentos para negócios. Não, tudo isso são talentos. Mas a parábola dos talentos nos reporta a talentos espirituais. Da mesma forma como os dons que Paulo fala no capítulo 12 dos Coríntios são dons espirituais.
Então são esses talentos que precisam ser desenvolvidos. Porque o que for de material fica, mas o que for de espiritual vai. Nosso mesmo é só aquilo que nós pudermos levar quando desencarnarmos. Desencarnar faz parte da vida, né? Então desencarnar não deve ser ruim, porque se viver vale a pena, desencarnar também deve valer a pena. Mas levaremos conosco apenas os talentos desenvolvidos e voltaremos com eles, com capacidades diferentes, né? De acordo com as aptidões que desenvolvemos no passado. Então a parábola dos talentos e das minas nos fala da lei do progresso. E se formos olhar a humanidade, veremos alguns astros de primeira grandeza do Evangelho de Jesus que haviam enterrado seus talentos, mas quando se depararam com Jesus, quando se encontraram com o divino Messias, desenterraram seus talentos e os multiplicaram por 100. Um deles é o próprio Paulo de Tarso, que eu me referi agora há pouco. Ele tinha talentos 1000 do ponto de vista humano. Tanto é que era um dos promissores, era um dos indicados para ficar no lugar de Gamaliel no Sinédrio. Tinha uma carreira política promissora. Ele tinha talentos materiais incríveis. Ah, mas Paulo de Tarso tinha talentos espirituais enterrados. Enterrados. Ele era perseguidor de cristãos. Mas quando encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, Paulo desenterrou os talentos espirituais e os multiplicou por 100. Na sua jornada evolutiva, como Paulo cresceu, como ele desenvolveu talentos espirituais, porque desenterrou no momento que encontrou Jesus. Meus amados, vamos desenterrar os nossos talentos espirituais, que é bondade, que é caridade, que é perdão, que é benevolência, que é indulgência. Nós temos todos esses talentos, cada um de acordo com a capacidade de cada um. Mas vamos desenvolvê-los, vamos desenterrá-los para multiplicá-los. Porque esse é o ensinamento da parábola. Porque vamos nos apresentar diante do nosso Senhor. Vamos nos apresentar diante da espiritualidade maior que comanda os nossos destinos, né? Que direciona os nossos destinos. E vamos ter que apresentar os nossos talentos espirituais desenvolvidos. Porque os materiais ficarão por aqui mesmo, mas os espirituais irão conosco. E o que temos para apresentar? Então precisamos ler as escrituras sagradas pela letra, aliás, pelo espírito e não pela letra que mata. E ver o que tem por trás. Por exemplo, dizem que Jesus expulsou os vendrilhões do templo, a chicotada. Essa é a letra que diz. Mas Jesus expulsou os vendrilhões do templo? Expulsou. Claro que expulsou. Com chicote? Sim. Mas com chicote da língua, da palavra, do verbo. Com a presença magnética que fazia tremer até os demônios e os espíritos mais atrasados. E quando Jesus adentra no templo, eles se envergonham do que estavam fazendo e eles viram as bancas, eles mesmos. Então o chicote que Jesus usou foi a língua, foi o verbo divino. E eles se acovardaram. E realmente, dessa forma, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então precisamos ver o que tem por trás da letra, para que não caiamos em erros grotescos que eu vejo muitos cristãos cometendo por aí. A letra mata. Eu costumo dar alguns exemplos. Por exemplo, dizem que eu sou ninguém. Mas existe uma frase que diz: ninguém é perfeito. Então eu sou perfeito. Ora, mas perfeito é só Deus. Então eu sou Deus. Olha como a gente cai em erros quando a gente pega pela letra que mata. Deus é amor. Não há a menor dúvida disso, né? Deus é amor. Mas dizem que o amor é cego. Logo, Deus é cego. Stevie Wonder era cego. Logo, Stevie Wonder era Deus.
Olha como a gente cai em erros. Pela letra. Nada é melhor do que a felicidade eterna, não é mesmo? Nada é melhor do que a felicidade eterna. Mas um tomate não é melhor do que nada? Logo, um tomate é melhor do que a felicidade eterna. De que é feito o mar? De água e sal. Existem biscoitos de água e sal, não existem? Logo, o mar é um biscoitão. Olha como a gente cai em erro se pegar pela letra que mata. A gente precisa ver o que tem por trás da letra. O Espírito que vivifica. Desenvolver virtudes nos nossos corações. Porque a boca sempre fala do que está cheio o coração. Jesus fala isso lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 43. Que a árvore se conhece pelos frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, mas uma má árvore não pode dar bons frutos. Se conhece a árvore pelos frutos. Porque o homem bom tira do tesouro do seu coração a bondade, a luz, o fruto bom. Mas o homem mau tira do que é ruim, da sombra do seu coração, que não é bom. Então Jesus nos ensina isso lá em Lucas, nos ensina a desenvolvermos os talentos. Há 2000 anos que isso acontece. Há 2000 anos que lemos os evangelhos, procuramos interpretar, cada um a seu modo, mas vamos sempre seguindo pelo lado mais fácil, ou deixando para depois alguns ensinamentos cristãos. Porque primeiro, muitas vezes, a gente visa o progresso material para depois pensar no espiritual. Exatamente o contrário do que Jesus recomendou. Buscai o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas virão como acréscimo. O que é que a gente faz? A gente busca primeiro as demais coisas, pensando que o reino dos céus virá como acréscimo. É o contrário. E a gente está sempre andando na contramão da vida espiritual. Então não vamos ser felizes nunca desse jeito. Vamos procurar desenvolver virtudes, desenvolver talentos. Se temos alguns enterrados, que desenterremos e que procuremos desenvolvê-los da melhor forma possível. Não é? Não é pensar somente no aspecto físico, mas no que é essencial. Porque o objetivo da vida é esse. A essência da vida é evoluir. Essa é a essência da vida. E a gente se preocupa com tantas coisas pueris, esquecendo-nos do que é principal. Né? Conta-se que aquele barqueiro que atravessava pessoas naquele rio caudaloso era a vida dele. Ele sempre fizera isso a vida inteira. Atravessava pessoas o tempo inteiro de um lado a outro daquele rio caudaloso e grande, imenso. Um dia, já encerrando suas atividades e guardando o barco, já estava anoitecendo, quando chega um senhor ilustre, intelectual, pela aparência, e pede-lhe para atravessar o rio, e ele se dispõe a fazê-lo. O intelectual fala, mas já é tarde, o senhor vai me levar a si mesmo? E fala assim, é a minha missão, vou levar você para o outro lado. Entre no barco, e o intelectual entra no barco, e o homem começa a remar, atravessando o rio, olhando para as estrelas, para se orientar em que lugar ele vai parar do outro lado. Ele se orienta pelas estrelas. Quando o intelectual olha para ele assim, ele diz, você estudou astronomia? Ele diz, não, imagina, a minha vida sempre foi trabalho, nunca tive tempo para estudos. Aí o intelectual fala, que pena de você não ter estudado astronomia, você perdeu metade da sua vida. E o barqueiro continua navegando, 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 quando de repente aquele intelectual lhe pergunta, você estudou física? Ele falou, não, por quê? Pela forma como você mexe com o remo, com tanta perícia. Ele falou, não, nunca estudei física, nunca tive tempo para isso, minha vida sempre foi trabalho. O intelectual lhe fala, que pena, por não ter estudado física, você perdeu metade da sua vida. E aquele homem vai livrando o barco das ondas, do vento, e ele fala-lhe, intelectual, você estudou oceania?
E ele disse, não, imagina, nunca estudei Oceania, minha vida sempre foi trabalho. Que pena, por você não ter estudado Oceania, você perdeu metade da sua vida. E segue em frente. E aí começa ventos uivantes terríveis. Uma nuvem escura começa a aparecer e começa a cair os primeiros pingos d'água. A chuva começa a aumentar de intensidade, o mar começa a ficar revolto, o barco está em perigo, o barco vai virar, não tem jeito, estão no meio do rio. E aquele senhor barqueiro olha para o intelectual e lhe pergunta, o senhor sabe nadar? E o intelectual lhe responde, não, nunca tive tempo para isso, minha vida sempre foi estudo. Que pena, por não saber nadar, o senhor vai perder a sua vida toda. Então, muitas vezes, meus amados, a gente se preocupa com coisas pueris, coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói, que a ferrugem come. E é via de regra desse jeito. E esquecemos-nos dos valores imorredouros, que a traça não rói, que a ferrugem não come, que o ladrão não rouba, que são os valores espirituais, os talentos e as minas que Jesus deseja que desenvolvemos. Meus amados, um dia, um mestre de sabedoria está na sua tenda, tranquilo, em estado de meditação. Quando é abordado por um dos seus discípulos, ele diz, mestre, eu conheço todos os caminhos que o Senhor me ensinou. Todos os ensinamentos espirituais que o Senhor nos ensinou, eu conheço todos de cor. Eu conheço todas as teorias espirituais que o Senhor nos ensinou, mestre. Todas. Mas não tenho força, mestre. Não tenho forças para praticá-las. Não tenho forças. O mestre olha para ele e fala, que pena. Que pena. É como se você soubesse que existe um lugar, uma cidade de pessoas felizes além do mar. É como se você soubesse que além do mar existe uma felicidade, uma cidade onde as pessoas lá vivem plena felicidade. Você só sabe disso. Mas você nunca comprou a passagem, nunca embarcou no navio. Então não adianta nada você saber que do outro lado do mar existe uma cidade onde as pessoas são felizes. E aquele discípulo olha para o mestre e fala, o que é que eu faço? E o mestre lhe diz, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e o caminho espiritual vai se mostrando por si mesmo. É assim. Nós precisamos comprar a passagem. Nós precisamos embarcar no navio da sabedoria, no navio do Evangelho, para chegarmos do outro lado, onde a gente sabe que existem colônias espirituais felizes. Não adianta nada eu saber se eu não der o primeiro passo com o objetivo de chegar lá. Então, meus amados, vamos dar o primeiro passo no sentido de desenterrarmos os nossos talentos. Essa é a condição para viajarmos para uma cidade verdadeiramente feliz. Como aqueles homens do passado se despediam das pessoas que eles amavam, dizendo umas para as outras mais ou menos o que eu vou dizer agora. Eu quero usar as palavras deles para me referir a vocês. Faço minhas as palavras deles. Que o vento sempre sopra em suas costas, te impulsionando avante.
Que o sol sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e lhe dando uma vida feliz, uma vida iluminada, e momentos felizes em sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos e até nos encontrarmos de novo, mesmo que seja de forma virtual. Que Deus o tenha e que Deus a tenha tranquilos e suave na palma de sua mão. Muito obrigado a todos que estiveram do lado de lá. Muito obrigado. Muito obrigado aos Laços Eternos pelo convite. Muito obrigado a todos vocês que comentaram de alguma forma o que vocês ouviram. Depois eu pretendo agradecer a cada um de vocês de forma individual, como eu sempre tenho feito. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Sirlane, pelo convite. Obrigado, Luciana, pela ajuda que você me deu para que isso fosse possível acontecer. Que Deus abençoe a todos vocês. É o meu mais sincero desejo. Vamos orar. Vibrar. Vibrar é desejar profundo. Porque um sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha juntos é realidade. Então vamos elevar o nosso pensamento e vamos pedir a Deus que ilumine os nossos corações e mentes para que possamos ser pessoas melhores, doravantes, para que possamos ser consequentemente felizes. Rogar a Deus, nosso Pai, que ilumine as consciências mais endurecidas, que os espíritos da terra, encarnados ou desencarnados, possam despertar a consciência no sentido do bem, no sentido do amor. Porque é assim. É assim que o planeta Terra vai se transformar em um planeta melhor, em um mundo de regeneração. O mundo de regeneração se faz com espíritos regenerados. Que possamos nos regenerar, que possamos melhorar enquanto criaturas humanas, para aprendermos a amar, a perdoar como Jesus perdoou, para que o panorama do planeta possa mudar, para que as doenças, as enfermidades sejam erradicadas. É preciso que o homem mude. O homem é responsável por tudo, pelo bem e pelo mal. Nada é tão bom que não possa melhorar. Estamos no caminho, melhorando a cada dia, que possamos melhorar cada vez mais. Que o planeta Terra possa ser abençoado com a luz crística de Jesus. E que os homens tenham a percepção e a sabedoria para se auto-iluminarem com esta luz. Que os enfermos sejam recuperados. Ó Senhor, isso é possível. Tu mesmo dissestes que isso era possível. Tu provastes que isso é possível quando curastes o servo do centurião à distância. Desejamos que as nossas vibrações, que as nossas preces também curem, Senhor. Se o Senhor desejar, se o Senhor quiser. As nossas vibrações de amor podem adentrar nos hospitais, nas instituições de tratamento. E naqueles que já adquiriram o devido merecimento, a cura poderá se operar. Sabemos que isso é possível, Senhor, e vibramos ardentemente por isso. Por aqueles que não têm o básico necessário para a sua subsistência no dia de hoje, que eles passem a ter. Que o mundo seja um mundo melhor, livre de guerras e de conflitos. Que haja paz no nosso planeta tão sofrido. Que os espíritos desencarnados em sofrimento, que ouçam as nossas vozes nesse instante e se arrependam, porque o arrependimento é a porta pela qual se entra para o limiar de uma nova vida, de uma nova situação. E estes espíritos que por acaso se encontram em débito, que eles reconheçam isso, que se arrependam sinceramente
para que a ajuda possa ocorrer, para que a luz possa acontecer em suas vidas, para que seu caminho espiritual seja iluminado, para que os desfiladeiros da terra, para que os umbrais mais escuros da nossa crosta sejam todos iluminados pela luz das nossas palavras, dos nossos sentimentos, mas, sobretudo, pela luz crística do amor de Jesus, da falange de Maria, dos bons espíritos. E é assim, imaginando e vendo a terra toda em volta nesta paz, nesta felicidade, que pedimos licença, Senhor, para encerrarmos as vibrações, a prece e a palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Paz e luz em cada coração.